Pessoal, chegamos no famoso Teorema de Gauss-Lucas, nosso último vídeo, né, dessa bateria de vídeos sobre o Teorema de Gauss-Lucas. Vamos lá. Gente, aquele vídeo que a gente acabou de ver, né, sobre como encontrar raízes de um polinômio, raízes complexas de um polinômio ou de um polinômio complexo. E a gente também viu no último vídeo como fazer o fecho convexo, né, com aqueles pontinhos que eram as raízes daqueles polinômios. Aquela ideia vai ser extremamente importante agora, bem? Então vamos lá. Seja p de x um polinômio não constante com coeficientes complexos de grau maior do que 1, então todas as raízes da derivada p' de x estão contidas no fecho convexo das raízes de p de x. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, vou explicar de novo. Eu tenho um polinômio, esse polinômio tem raízes. Eu tenho também a derivada desse polinômio. A derivada desse polinômio também tem raízes. Gente, no vídeo passado a gente aprendeu o quê? Que as raízes do polinômio, eles formam pontinhos no plano Argand-Gauss e esses pontinhos formam um polígono, né? O fecho convexo desses pontinhos forma um polígono. Quando eu faço a mesma coisa com a derivada, os pontinhos da derivada vão estar dentro dos pontinhos do polinômio principal. Isso é muito legal, porque quando a gente vai fazer a representação gráfica, vira um polígono dentro de outro. Isso é muito, muito interessante. Vamos ver agora alguns exemplos para entender melhor do que eu estou falando aqui. Ó, perceba, aqui eu tenho um polinômio, né, de grau 2. X² menos 4x menos 5, mais menos 6x mais 10i. Eu escrevi dessa maneira para a gente conseguir visualizar de maneira mais clara qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Mas você poderia escrever esse polinômio da mesma maneira que a gente estava fazendo lá no GeoGebra. Quando eu fizer a derivada desse polinômio, eu vou encontrar esse outro polinômio que você está vendo aqui embaixo. Tá bem? Esse 2x menos 4 menos 6i. Agora, olha que coisa legal. Quando eu pego as raízes desses polinômios, o que é que eu vou ter? Aqui em cima era um polinômio de grau 2, duas raízes. Aqui embaixo é um polinômio de grau 1, uma raiz. Olha o que acontece com esses pontos quando eu represento eles no plano cartesiano. Então, ó, o nosso polinômio principal, ele virou esse cara aqui. Ó. Eu tenho essas raízes, x1 e x2. Quem vai ser o fecho convexo desses dois pontos? Vai ser esse único segmento de reta que você está vendo aqui. Além disso, quando eu pego o nosso polinômio derivado, eu peguei o nosso polinômio e derivei, ele vai ter também uma raiz. A raiz do polinômio, quando a gente deriva, vai ser esse pontinho que está bem no centro do nosso fecho convexo. Não é interessante isso? Então, se fossem quaisquer dois pontos, esse pontinho muito provavelmente estaria bem no meio. Não é legal? E esse teorema está nos afirmando o quê? Que independente de quaisquer que sejam esses dois pontos, né, quando eu pegasse a raiz da derivada, esse ponto estaria dentro desse fecho convexo, tá bem? Agora vamos lá, vamos para um exemplo com mais raízes. Ó, agora eu vou pegar um polinômio de grau 3. Quando eu pego um polinômio de grau 3, obviamente ele vai ter o quê? 3 raízes. Quando eu derivar o polinômio de grau 3, o que ele vai virar? Ele vai virar um polinômio de grau 2. Esse polinômio de grau 2 também teria duas raízes. Olha o que acontece quando a gente for representar esses caras no plano Argand-Gauss. Tudo isso eu fiz com GeoGebra, pessoal. Ó, eu tenho o polinômio de grau 3, 3 raízes. Olha como ficou representado esse exemplo. Né? Quando eu fiz a derivada e peguei as raízes, o meu fecho convexo estava aqui dentro. Então, pessoal, o que é que diz o Teorema de Gauss-Lucas? O fecho convexo da derivada está dentro do fecho convexo do polinômio original. E isso vai acontecer para qualquer polinômio. Fecho convexo da derivada está dentro do fecho convexo do polinômio original. Tá bem? Vamos fazer um exemplo agora com mais raízes. Olha aqui, pessoal. Eu peguei um polinômio de grau muito alto. Peguei agora um polinômio de grau 5. Ó. 2x5 menos 4x4 mais 5x3 menos x2 mais 3x mais 4. E agora, pessoal, eu fiz várias derivadas. Ó, eu fiz a primeira derivada, 4 raízes. Segunda derivada é um polinômio de grau 3, 3 raízes. Depois, a terceira derivada vai ser um polinômio de grau 2, 2 raízes. E, por último, uma raiz. Olha que coisa incrível, pessoal.
Eu vou pegar agora e vou colocar todas essas raízes no meu plano cartesiano, no plano Argand-Gauss. Como vocês acham que isso vai ficar? Olha que coisa massa, pessoal. Esse polígono maior é o fecho convexo do nosso polinômio primitivo, o primeiro de todos, o inicial, o primordial. Dentro de cada um vai ter as derivadas. Ó. Esse aqui é a primeira derivada, esse em azul é a segunda derivada, esse daqui é a terceira derivada e esse centro aqui ó, é a quarta derivada. Isso não é interessante, pessoal? É muito bonito, tá bem? Agora, no último exemplo, eu vou pegar aqui ó, uma função, além disso, né, de grau 4, só que, pessoal, com entradas complexas também, né? Então, olha como ele vai ficar um pouco mais irregular. Aqueles primeiros exemplos que eu tinha mostrado para vocês eram com entradas reais, então ele ficava um polígono mais bonitinho. Nesse caso aqui, ó, eu peguei mais uma vez um polinômio e suas derivadas. Olha como vai ficar, pessoal. Sempre da seguinte maneira. Eu tenho que o fecho convexo da derivada sempre está dentro do fecho convexo do polinômio principal. Vou fazer de novo. Ó. Fecho convexo da derivada dentro do fecho convexo do polinômio original. Então, isso é o teorema de Gauss-Lucas. Tá bem? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você e até a próxima.